tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana. Eu vou dar aula para vocês esse semestre de higiene e segurança alimentar. Essa é a nossa primeira aula. Nós devíamos ter tido uma aula semana passada, na quarta-feira. Eu peço desculpas, eu precisei me ausentar. Eu vou justificar por quê, né? O meu marido tá com Covid, eu tô com suspeita de Covid, aguardando o resultado do teste, com alguns sintomas. Eu melhorei parcialmente, mas meu marido ele não melhorou tanto. E como não tá tendo ninguém para ficar com as crianças, eu não consegui fazer essa aula hoje presencialmente com vocês. Presencialmente não, né? Mas eu não consegui fazer o encontro síncrono. Eu tive que gravar e deixar disponível para vocês na plataforma, tá? Eu sempre gosto de, na primeira aula, me apresentar e pedir que vocês se apresentem para mim, mesmo sendo online, à distância. Eu peço para que vocês abram a câmera e peço. Gosto de ver o rostinho de vocês, né? A imagem, pelo menos a foto de vocês, para que a gente faça uma breve apresentação, para eu conhecer a turma. Mas infelizmente hoje não vai ser possível por essa questão, né? Eu não tô tendo quem fique com as crianças, porque a nossa babá, a Loídia, a pessoa que me ajuda aqui, ela não teve Covid ainda e ela é grupo de risco. Então eu tive que dispensá-la, né? E eu falei para ela: Loídia, fique em casa e quando tiver passado o prazo de quarentena você volta e eu fico com as crianças. Então, 7 da noite, que é a hora que começa a aula de vocês, o bicho tá pegando aqui em casa. E aí eu não tenho como parar um pouquinho para dar atenção para vocês, por isso que eu gravei essa aula num momento mais tranquilo aqui. Agora são 3h15 da tarde, Arthurzinho tá dormindo e eu vou deixar disponibilizado na plataforma, tá bom? Então, como eu falei, eu sou a professora Mariana, sou professora de higiene e segurança alimentar de vocês. Eu sou nutricionista, tá? Eu me formei em nutrição pela UNB em 2007. Já tem um tempinho, né, gente? 2017, fez 10 anos, já tem 13, vai fazer 14 anos que eu me formei. É tempo, né? Tenho mestrado, doutorado pela UNB também. Eu trabalhei no Exército com nutrição, então eu era chefe de produção lá, então toda a parte de planejamento de cardápios, eventos, organização da produção, higiene, de lá. Eu que comandava de uma organização militar mesmo, eu que comandava de um quartel, um rancho, né? Eu dei aula em alguns cursos de graduação, de pós-graduação daqui de Brasília. Eu já prestei consultoria em alguns restaurantes com serviços de boas práticas. Eu sou professora aqui do IFB desde 2012. Eu gosto muito de ser professora, eu gosto muito de dar aula. E eu fico muito feliz quando eu vejo o crescimento, a evolução de vocês ao longo do curso, né? Às vezes a gente tem assim um convívio curto com vocês, eu principalmente, eu às vezes fico com vocês 4 meses, 6 meses no inicinho do curso, né? E os outros colegas que são mais da área prática, eles ficam um período maior. E
às vezes depois de um tempo eu me deparo, encontro com vocês em algum restaurante ou abrindo um próprio negócio, empreendendo, ou enfim, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão trabalhando na área, estão se dando bem, estão se desenvolvendo, ou realizando o sonho de vocês, e é muito gratificante colher o resultado do nosso trabalho dessa forma, sabe? Saber que a gente está conseguindo contribuir para um mundo melhor dessa forma. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Eu tenho, assim, inúmeros exemplos de alunos que eu dei aula e eu vi, assim, tive depois a oportunidade de contratar um buffet do aluno, ou de ir na lanchonete do aluno, ir numa lanchonete de repente e falar: nossa, o que você está fazendo aqui? Não, professora, esse é o meu negócio, eu abri essa lanchonete aqui. Nossa, é muito bom, sabe? Ou, não sei, procurar determinado produto para um aniversário de um filho, de uma avó e tal, bem casado, para um casamento, e ver que uma aluna que está fazendo, sabe? Isso é muito bom. Enfim, vamos adiante, né? Além de professora, eu também sou mãe do Arthurzinho e da Juju, são essas duas figurinhas aí. Eu sou esposa do Vinícius, eu sou apaixonada pela minha família, eu gosto muito de culinária, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto muito de nutrição, mas eu sou a neurótica da dieta, então eu tô sempre de dieta, tô sempre de dieta, assim. Quando eu não tô de dieta, eu tô com algum propósito da igreja, tô em oração, tô, sei lá, fazendo algum jejum, alguma coisa, pra, enfim, tentar me melhorar espiritualmente. E aí, como eu tô sempre de dieta, meu marido brinca que eu sempre estrago as receitas, porque eu nunca consigo pegar uma receita e fazer ela tal como ela é até o final. Eu sempre dou um jeito de aumentar a quantidade de fibra, diminuir a quantidade de açúcar, ou colocar chia, colocar biomassa de banana verde, e, enfim, colocar farinha de trigo integral, tirar o glúten, é o que eu faço. Eu gosto muito de atividade física, então eu sou a crossfitter, eu sou atleta de Girevoi, ou era antes da pandemia. Isso aqui é uma foto minha praticando Girevoi, que é um levantamento de peso com kettlebell, aquele pezinho que parece uma chaleirinha que tem uma alça assim. Era para eu ter ido esse ano de 2020 para o Mundial de Kettlebell na Espanha, mas em função da pandemia, o Mundial na Espanha se transformou num Mundial online, e aí eu acabei desmotivando, deixando para lá, até porque é difícil treinar dentro de casa, enfim. Deixei esse projeto suspenso aí em stand-by para o futuro. Além disso, sou uma pessoa discreta, às vezes um pouco tímida, sou bastante perfeccionista, sou leal, compreensiva, bem, é isso. Com o tempo, ao longo do semestre, apesar de ser nesse formato, vocês vão ter a oportunidade de me conhecer. Eu espero conseguir marcar encontros ao vivo com vocês e conhecê-los, e aí eu vou pedir que nos encontros ao vivo vocês participem de fato, abram as câmeras e que eu possa vê-los, conhecê-los, tirar dúvidas e tal, tá bem? Bem, esse aqui é o meu contato, o meu e-mail é mariana.carvalho. Gente, deixa eu dar uma abridinha aqui na janela, tá calor, só um minuto.
Meu e-mail é mariana.carvalho@ifb.edu.br. O meu horário de atendimento aos alunos é nas segundas-feiras, das 14 às 18 horas. O link da nossa sala de aula é esse aqui e o código para que vocês acessem, tá? Bem, na nossa disciplina de higiene e segurança alimentar, a gente vai ver a parte de microbiologia básica, perigos em alimentos, boas práticas na manipulação e fabricação de alimentos, higiene pessoal e o uso de equipamentos de proteção individual, doenças vinculadas por alimentos, higiene ambiental de equipamentos de utensílios, legislação de alimentos, fluxograma, arranjo físico e requisitos mínimos para edificações, procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, conservação de alimentos, tá? O curso ele tem 48 horas teóricas, sendo 40 horas presenciais, que na verdade não são presenciais, né? Mas 40 horas mediadas pelo professor e 8 horas à distância, que são 8 horas de atividades que vocês fazem sem a minha mediação, tá? As aulas contemplarão os seguintes assuntos: boas práticas para serviços de alimentação, legislação de alimentos, manipulação de matérias-primas, técnicas de conservação dos alimentos, além de interpretar as formas corretas de aquisição, recebimento, armazenamento e conservação de alimentos, tá? Como recursos instrucionais, né? Os recursos que a gente vai utilizar para aprender vão ser aulas síncronas, mas principalmente aulas gravadas, alguns vídeos que eu posso vir a sugerir, alguns textos que eu vou sugerir para vocês lerem e exercícios de fixação. Então, eu vou tentar a todas as aulas pedir que vocês façam algum exercício para que eu possa ir avaliando o quão vocês estão assimilando o conteúdo das aulas. Bem, como critério de avaliação, segundo a resolução 28 do IFB, o estudante, para ser aprovado, ele tem que ter uma nota superior a 6 e uma frequência mínima de 75%. Nessa situação de aulas não presenciais, como que a gente avalia a frequência mínima do aluno? Por meio da realização de atividades, tá? Principalmente no meu caso, em que a maioria das aulas não vão ser síncronas, tá bem? Então, eu preciso que vocês, se eu propor 8 atividades, eu vou precisar que vocês, para que vocês sejam aprovados, vocês vão precisar realizar pelo menos 75% dessas atividades, tá bem? O ideal é que vocês façam todas as atividades, tá bem? Eu não tive nenhum problema ou não tenho problema em relação a prazos de atividades, né? Lá na plataforma eu coloco um prazo para vocês de 8 dias após a data que eu posto a atividade, para que vocês se organizem, porque não é interessante que vocês deixem as atividades se acumularem, porque vocês têm pelo menos 5 disciplinas, então vocês têm a minha disciplina e mais 4, mas eu não sei, eu acho que vocês têm mais disciplinas ainda, porque vocês são alunos do EJA, né? Enfim, independente de quantas sejam as disciplinas, não é interessante que vocês deixem que elas se acumulem, tá? Por isso, eu coloco um prazo para que vocês se organizem, mas se vocês deixarem esse prazo passar, vai estar lá como atividade pendente. E se vocês entregarem depois, vai estar entregue fora do prazo, mas eu considero a atividade mesmo assim,
tá? Assim que eu puder, eu corrijo, lanço a nota e eu considero a atividade mesmo sendo entregue fora do prazo, tá bem? O prazo, se vocês se atrasaram para entregar a atividade, isso não é um problema para mim. O que é importante para mim é que vocês façam a atividade. Por quê? Porque através da atividade, por meio da atividade, que eu consigo avaliar se vocês estão absorvendo ou não o conteúdo que eu estou passando, ok? E é por meio da atividade que eu vou tendo um feedback de se o conteúdo está apropriado ou não às expectativas de vocês. Outra forma de eu saber, de eu ter esse feedback, são os comentários que vocês podem deixar para mim na plataforma, tá? Então vocês podem fazer comentários lá individuais, ou mandar para mim comentários individuais, ou fazer comentários lá dentro das minhas postagens, que eu consigo verificar lá se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, se tem alguma dúvida, ok? Como é que é feito a média de vocês para a nota final no boletim, né? A média é uma média simples que tem como base 3 notas. A média de notas obtidas... Olha o barulho do avião. A média de notas obtidas nas atividades propostas, a participação, que é um percentual de entrega de atividades, e uma atividade avaliativa, que pode ser, na verdade, uma ou duas atividades, que são exercícios valendo ponto, tá bem? Aqui está nosso cronograma. No dia 25, que foi na semana passada, nós deveríamos ter tido um encontro para fazer isso que eu estou fazendo hoje com vocês, que é a apresentação do plano de ensino. Então, nós estamos um pouco atrasados, tá? Mas eu já vou começar a fazer essa introdução à microbiologia básica na aula de hoje. Dia 5 vai ser um sábado letivo, então eu vou gravar uma outra aula ou disponibilizar na plataforma até sábado um material sobre perigos em alimentos. Em seguida, a gente vai começar a falar sobre fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam no crescimento microbiano. Depois, nós vamos falar sobre boas práticas, 5 chaves para uma alimentação segura, conceito de limpeza e sanitização, manipulação de alimentos, conceitos e processos, legislação de alimentos, a RDC 216, depois procedimentos operacionais padronizados, POPs, que é a RDC 275, métodos de conservação de alimentos e, por último, a revisão de conteúdos e entregas de notas, tá? Claro que esse cronograma pode sofrer alguns ajustes, tá bem? Bem, então a gente vai começar trazendo alguns conceitos básicos em relação à nossa disciplina de higiene e segurança alimentar. A gente vai começar falando sobre o que é alimento, né? O que é alimento, pessoal? Alimento é qualquer substância ou produto que, quando ingerido, fornece os nutrientes indispensáveis ao desenvolvimento dos processos biológicos, né? Necessariamente, o alimento ele está associado a desenvolvimento, crescimento, fornecimento de nutrientes. Então, a gente vê que o alimento ele tem uma função biológica, tá? Arthurzinho, meu filho, coloca tudo na boca, certo? O que ele põe na boca não é comida. Por quê? Porque não tem função, papel biológico, né?
Higiene. O que é higiene? Higiene é o conjunto de medidas de limpeza que visa a manutenção de um perfeito estado de saúde. Assim, se a gente fala em higiene dos alimentos, o que é a higiene dos alimentos? São os cuidados relacionados ao manuseio, preparação, armazenamento dos alimentos de modo a diminuir o risco de contaminação e a ocorrência de doenças. Sempre que a gente lida com alimentos, a gente sempre, na nutrição ou na gastronomia, pensando na higiene dos alimentos, a gente sempre visa a saúde. E o que é a saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é o verdadeiro bem-estar físico, social e mental. E a saúde é uma condição fundamental para uma vida plenamente realizada, tá? Então, saúde não é só a ausência de doenças. A saúde é essa condição fundamental, é uma condição é uma percepção de pleno bem-estar físico, social e mental. E a alimentação é um dos pilares, uma alimentação saudável é um dos pilares, um dos requisitos necessários à saúde, tá bem? Para uma alimentação ser saudável, ela deve ser adequada nutricionalmente e segura do ponto de vista microbiológico, né? E segura em relação à higiene dos alimentos. Então, ser segura quer dizer não colocar em risco a pessoa que consome aquele alimento, diminuir esse risco de contaminação e a possível, né, a ocorrência de doenças, tá bem? Então, os alimentos, eles devem ser nutritivos, atrativos e seguros. Nutritivos porque eles devem fornecer os nutrientes necessários para o crescimento, para o desenvolvimento, para o bem-estar. Atrativos porque eles devem promover prazer, porque eles devem ser bonitos, né? Porque primeiramente a gente come com os olhos, e eles devem ser seguros, inócuos, eles não podem causar doenças, eles não podem colocar em risco o consumidor que o consome, certo? Nesse sentido, o que é contaminação? Só em termos de conceito. Para quê? Para que nas próximas aulas, quando eu falar em alimento contaminado, risco de contaminação, que todos nós já tenhamos em mente os mesmos conceitos, tá? O que é contaminação do alimento? Então, é a presença de qualquer objeto, substância ou organismo indesejável nos alimentos, tá bem? Mas, desde que esse objeto, substância ou organismo não faça parte daquele contexto do alimento, não seja próprio daquele alimento. Como assim? Uma ponta de lápis, né? Uma ponta de lápis. Se uma ponta de lápis estiver aqui no escritório, não é uma contaminação, é só uma ponta de lápis. Alguém estava fazendo uma tarefa, uma pintura, apontou um lápis, ficou uma pontinha aqui. Está colocando em risco a saúde de alguém? Não. Agora, se essa ponta de lápis tiver acesso a um alimento, essa ponta de lápis ela se torna um contaminante, certo? Por quê? Porque ela está num ambiente em que ela não deveria estar, colocando em risco a pessoa que o consome, ok? Agora, uma uva passa. Por mais que uma uva passa não combine com uma feijoada,
Se uma uva passa, se estiver numa feijoada, ela não é um contaminante. Por quê? Porque ela não, se ela estiver higienizada corretamente, enfim, ela não é um contaminante. Ela pode não estar adequada àquela preparação em termos de cardápio, mas ela não é um contaminante. Vocês entenderam? Então, na próxima aula, nós vamos ver o que são perigos, que são exatamente esse objeto, né, essa substância, esse agente que contamina o alimento, certo? Então, só para frisar, contaminação é a presença de qualquer objeto, substância ou organismo indesejável nos alimentos, ok? Hoje nós ficamos por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem os seus comentários aí na nossa plataforma, na nossa sala de aula, tá bem? Muito obrigada!